Muito bem, pessoal. Nesse vídeo eu vou mostrar como importar dados em arquivo CSV. O que é o tal arquivo CSV? O arquivo CSV é um arquivo chamado, em inglês, né? Vem do termo em inglês, arquivo separado por vírgula, comma separated value, valores separados por vírgula. Então, um arquivo. Muitas vezes a gente tem alguns arquivos, alguns formatos de softwares, onde todas as informações que seriam separadas por colunas, né, por linhas, se encontram numa única célula. Então, seria uma coisa desse tipo aqui, por exemplo, eu abri um arquivo chamado países.csv, que é um arquivo com informação de informações técnicas geográficas de vários países. Então vejam isso aqui, ó. Aqui eu tenho o nome dos países, tenho o continente, moeda atual, região, código da região, tudo aqui nessa planilha. Só que olha o que acontece. Todos os países, se eu der dois cliques aqui na coluna A, todos eles estão dentro da coluna A. A única separação se dá por linhas. Então, todas as informações que teriam que estar separadas por colunas, está tudo numa única coluna. Então, imagina ler esse negócio aqui, né? Pá, qual será a moeda atual, sei lá, do país X aqui? Quer dizer, é complicado de fazer, né? Esse é o tal do arquivo separado por vírgulas. O Excel consegue abrir esse arquivo? Consegue, mas assim, é um arquivo que a gente consegue até abrir usando o bloco de notas, mas essa visualização na forma como está claro é muito ruim. Quem trabalha com análise de dados, usando um software famoso como Power BI, por exemplo, que é da Microsoft, que trabalha muito com planilhas também, muito interligado com Excel, é muito comum se trabalhar com esse tipo de arquivo. Claro que a gente não vai visualizar ele assim. Então, como é que a gente pode visualizar na forma de planilha, organizar esses dados? Nós vamos aqui na nossa guia dados, vamos aqui em obter dados, né, e vamos aqui em do arquivo e aqui, ó, de texto CSV. Então ele diz assim, ó, importe dados de um texto, valores separados por vírgula, o arquivo de texto formatado. Então vamos selecionar aqui e aí vamos abrir o arquivo na nossa pasta que tem, né, o, o documento que a gente quer trabalhar, tá? Então no meu caso está aqui, vou usar aqui países CSV e importar. E aí ele vai abrir uma opção, nas versões mais antigas do Excel, essa janela é um pouco mais simples, né? Mas nas versões mais modernas ele meio que já divide, ó, automaticamente, olha como ficou diferente aqui, ó. Ele identifica, né, as colunas das informações que a gente vai trabalhar depois. Claro que na grande maioria desses arquivos o delimitador é a vírgula, tá? Mas existem alguns arquivos, se você tem que ter cuidado de quem gerou o arquivo, ou qual é a fonte que vocês estão pegando, e são arquivos onde o delimitador é separado por espaço, por exemplo, né? Então, se eu colocar delimitador por espaço, aqui já não vai rolar, ó, porque a coluna um vão ter um monte de informações que vão estar separadas por vírgulas, porque esse arquivo é separado por vírgula. Alguns arquivos são separados por tabulação, tá? Então nesse caso aqui também não vai funcionar. Alguns são sinal de igualdade, alguns são ponto e vírgula. Então, nesse tipo de arquivo aqui, esse arquivo realmente é um arquivo separado por vírgula, né? Então, vocês deixem separado como delimitador, certo? No arquivo que vocês têm. Esse arquivo aqui, depois eu vou deixar aí, se alguém quiser baixar para testar, tá? Vou deixar um link aí na descrição para vocês baixarem. Uh, mas esses painéis aí que tem na internet, como por exemplo, se vocês forem no site ali do IBGE, no IBGE tem muitas informações, uma série de dados geográficos, e são informações que dá para baixar como Excel, como XLS, né, o XLSX, ou arquivos separados por vírgula, certo? Então, esse tipo de informação vocês têm que olhar na fonte de vocês se realmente ele é um arquivo CSV. A extensão é CSV, mas se esse CSV ele é só separado por vírgula ou se o delimitador é diferente, né? Porque ele pode ser um arquivo. O arquivo é CSV, mas o delimitador ele pode mudar. Pode ser um arquivo CSV, mas que ele é separado por espaço ou por tabulação. Então isso vocês têm que ver ali na descrição da fonte de onde vocês pegam o arquivo para ver que tipo de processos vocês vão utilizar aqui para a leitura do Excel. Nesse caso, então, né? Basta carregar, né? E ele vai então separar o arquivo da forma como nós vamos querer fazer a leitura. Então aqui ele já coloca, tu vê que nesse arquivo aqui ele já colocou uma tabela dinâmica, ó, já fez uma tabela dinâmica pronta para nós. Normalmente ele faz assim e a gente consegue então separar os nossos dados por informação desejada. Então aqui eu posso separar, por exemplo, o tipo de fone, né, tipo de código atual, continente, né, então eu posso separar o tipo de continente que eu quero e aí, né, por exemplo, né,
trabalhar apenas com dados específicos daquele continente. Então ele já separa na forma uma tabela dinâmica para nós esse tipo de informação, certo? E a gente consegue separar aqui, né, as informações coluna a coluna, né? Então abrindo esse arquivo separado por vírgulas. Aí na opção de carregar também, deixa eu fazer essa mesma operação de novo. Deixa eu voltar para essa planilha 1 aqui. Vou de novo ali em carregar, né, do dados, obter dados de arquivo, CSV, e vou fazer assim, ó. Vou clicar nesse botão transformar dados. Quando eu clico em transformar dados, ele entra numa janelinha que é muito parecida com uma chamada editor de query, né? Que é um editor aí que também tem lá no software Power BI. Então aqui a gente pode transformar dados. O que é esse transformar dados? Às vezes, dependendo da planilha que vocês têm, pode acontecer uma coisa assim. Por exemplo, vamos pegar essa coluna ISO. Pode ser que de repente alguma dessas colunas tenha um salto de uma linha para outra e tem uma linha vazia. Por exemplo, vamos dizer que aqui na linha entre a linha 155 e 156 tivesse uma linha vazia. Bom, eu vou pegar essa linha aqui e vou apagar para não exportar ela vazia. Ou às vezes, por exemplo, vamos supor ali que, sei lá, né? Aqui, por exemplo, estou falando isso aqui, esse null aqui quer dizer que essa linha aqui, que essa célula, é uma célula vazia. Nesse caso ali, a gente pode exportar, não vai ter problema nenhum, mas de repente, essa célula vazia aqui eu não quero exportar para o meu Excel, para minha planilha, ou eu quero transformar ela numa outra coisa. De repente, uma célula tipo, por exemplo, aqui o 29. Esse 29, que formato é esse 29? Ele é um formato texto, ele é um formato número. Então aqui eu posso eventualmente transformar já no formato número ou transformar ela numa célula vazia, ou seja, fazer transformações aqui, né? Ou eventualmente até excluir, né? Por exemplo, vamos dizer que eu não quero essa coluna aqui, eu quero excluir essa coluna, então eu excluo essa coluna, né? Então faço algumas operações de transformação na minha tabela antes de enviar, então, antes de importar esse arquivo para a planilha, certo? Então tem várias opções ali, por exemplo, eu posso dividir a coluna, posso agrupar a coluna, posso manter essas linhas, posso remover linhas, posso remover essa coluna, né? Então removo a coluna aí, tiro a coluna fora, para depois então exportar pro fechar e carregar aqui, para o meu Excel, certo? E aí aquela coluna ou aquelas linhas ou aquele conjunto de dados ali que não me interessa eu vou acabar apagando. Tá, então, uma opção que tem antes de terminar a importação dos dados via CSV, que nem a gente fez aqui, certo? A gente pode trabalhar então com os dados anteriores, né, antes da exportação, para modificar algumas informações de linhas ou colunas de acordo com o que a gente vai querer trabalhar com esses dados futuramente. Ok?